Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, este orçamento retificativo mostra bem a retórica, a tradicional falta de transparência e de rigor do Governo e a mega operação eleitoral montada em 2009. É pura retórica a designação com que o Governo decidiu batizar esta proposta orçamental. É pura retórica e uma descarada fuga à verdade dizer que só em outubro o Governo se apercebeu da queda das receitas fiscais. Esta queda está agora estimada em 13%, quando em junho era superior a 20%, momento próprio para, em momento útil, o Governo ter decidido retificar o orçamento. É pura retórica tentar iludir a opinião pública e o Parlamento, dizendo que a alteração orçamental se limita a desviar parte do que não foi utilizado numa dotação de 20 mil milhões de euros destinadas a conceder garantias à banca. Os meios financeiros assim desviados não têm a mesma natureza, não provocam idênticas consequências. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, fica também claro que este orçamento retificativo podia e devia ter sido apresentado há muito tempo. Todos previram a sua necessidade. O PCP afirmou logo no primeiro orçamento retificativo, quando disse que os meios adicionais para enfrentar a crise eram insuficientes e quando disse que as estimativas e previsões que o Governo então fazia iriam ser inexoravelmente destruídos pela realidade. O Governo sabia muito bem e há muito tempo que tinha que apresentar outro orçamento retificativo. O Ministro das Finanças sabia isso também muito bem, há muitos meses, mas optou por dizer e repetir, até à exaustão, que o país não iria ter novo orçamento retificativo, dando sinais enganosos sobre a evolução da execução orçamental e dando sinais errados ao país, aos trabalhadores, às pequenas empresas, sobre a dimensão da crise e as suas reais consequências. Estávamos então em plena campanha eleitoral. Foi por isso, apenas por causa dos interesses eleitorais do PS e não por qualquer outra razão, que o Governo não corrigiu então o orçamento. Dizer que o Governo não avançou na altura com um orçamento retificativo para não dar sinais contraditórios, nem desmobilizar os trabalhadores da administração tributária, é, como fez o Sr. Ministro na Comissão de Orçamentos, é uma desculpa absolutamente risível e dá bem a dimensão da manobra eleitoralista em que o Governo esteve empenhado. Intencional e deliberadamente, o Governo ocultou do país a necessidade de uma alteração orçamental, procurou esconder dos portugueses, dos trabalhadores, das empresas, a verdadeira dimensão da crise. Na realidade, o Governo colocou os interesses eleitorais do PS acima dos interesses do país e dos portugueses. Este orçamento retificativo mostra também a falta de rigor do Governo. No espaço de um ano, o Governo mudou 4 vezes a previsão do déficit, outras tantas o valor do crescimento do PIB, as previsões das receitas fiscais, todas e cada uma das componentes macroeconómicas do país e, de uma forma bem mais dramática, a taxa de desemprego. Entre os 7,6 de há um ano e os 8,8 em maio, os últimos números do Eurostat pulverizam, no entanto, as estimativas do Governo e ficam já acima dos 10%, embora todos saibamos de um desemprego real que ronda os 700 mil portugueses. Mas quanto a rigor, há mais. Ao contrário do que diz o Governo, a quebra das receitas fiscais não confirma apenas a diminuição da atividade económica ou o resultado de medidas de política, entretanto, adotadas. A quebra das receitas fiscais é bem superior aos efeitos conjugados destes dois fatores e revela um acréscimo bem significativo, porventura, da evasão fiscal, particularmente no IVA. Até o Sr. Ministro das Finanças acabou por reconhecer o aumento da evasão fiscal em 2009. Disse-o na Comissão de Orçamento que era pouco significativa, é certo, mas é um passo claro que tenha reconhecido o que parece para todos evidente. Só não disse nada sobre a forma de a combater. E não é este orçamento retificativo que diz uma única palavra sobre o tema.
No mesmo plano de falta de rigor e de transparência surgem os 310 milhões da dotação provisional. No relatório da proposta orçamental tinha que estar explicado, mas não está, o destino dadas às 600 milhões de euros que o Governo tinha em janeiro e qual é o destino que pretende dar agora a mais estes 310 milhões. Ao informar de forma parcial e não documentada, o Governo está, no fundo, a confirmar o destino aleatório e incerto a dar estas verbas, particularmente inaceitável quando estamos a menos de um mês, 15 dias do final do ano. Por isso dissemos, Sr. Ministro, por isso repetimos agora que esta dotação previsional mais parece um saco azul para o Ministro das Finanças gerir até ao final do ano. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, este orçamento retificativo é, em suma, uma correção atrasada, embora esperada, que confirma a incapacidade de previsão do Governo e torna claro perante o país uma gestão eleitoral da execução orçamental ao serviço dos interesses do Partido Socialista. Face a esta alteração orçamental e ao seu conteúdo quase redundante, o PCP vai abster-se. Cai assim por terra a operação de chantagem e de vitimização que o Governo e o PS tinham montado sobre a aprovação deste documento. Cai por terra a pressão ilegítima do Governo sobre este Parlamento e o país, brandindo fantasmas e sugerindo que a rejeição deste documento poderia pôr em causa salários e pensões ou o respeito por compromissos do Estado. Fica assim evidente quem é que parece apostado na instabilidade política do país. Fica assim claro que é no Governo e não no Parlamento, que é na pressão ilegítima do Governo sobre esta Casa que reside o principal fator de instabilidade e de ingovernabilidade do país. Mas fica também claro que o PCP não vai ceder a nenhum tipo de chantagem sempre que estiverem em causa questões centrais que importem a quem trabalha, que importem ao nosso povo, que importem ao desenvolvimento sustentado e autónomo do nosso país. Disse.